Olá! Hoje a gente vai abrir uma caixa de ferramentas estatísticas que é, olha, uma mão na roda. Sabe aqueles dados do mundo real que parecem ter vida própria e nunca se comportam como a gente espera? Pois é, vamos aprender a domar essa fera. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Todo mundo que trabalha com dados já se deparou com isso. A gente tem um monte de informação valiosa, mas ela simplesmente não encaixa naquela famosa curva de sino dos livros. E aí, o que fazer? E ignorar as regras pode levar a gente para um caminho totalmente errado. É exatamente por aqui que a nossa conversa começa. Basicamente, a estatística nos dá dois caminhos principais. De um lado, os testes paramétricos. Eles são super poderosos, mas também muito exigentes. Eles partem do princípio que seus dados são comportados, que seguem uma distribuição normal. Do outro lado, temos os heróis da nossa história de hoje, os testes não paramétricos. Eles são mais flexíveis. Sinceramente, eles não se importam com o formato dos seus dados, e é isso que os torna perfeitos para a bagunça do mundo real. Então, o nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro, a gente entende o problema. Depois, apresento o nosso kit de ferramentas. Em seguida, vamos ver exemplos práticos de cada uma delas em ação. E no final, a gente sai com um guia para saber exatamente qual ferramenta usar em cada situação. Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Testes super comuns, como o famoso teste T, eles dependem totalmente da ideia de que os dados formam aquela curva de sino. Usar um teste desses, quando os dados não são assim, é como tentar martelar um parafuso, sabe? Pode até entrar, mas o resultado vai ser um desastre e com certeza não vai ser confiável. E aqui está a definição formal da nossa estrela. Um teste não paramétrico é livre de distribuição. Essa é a grande sacada. Em vez de se apegar à média, que pode ser facilmente influenciada por valores muito altos ou muito baixos, ele olha para as medianas e para a ordem, para as posições dos dados. Isso o torna muito mais robusto, mais parrudo para lidar com qualquer formato de dados que aparecer pela frente. Bom, então chegou a hora de abrir a nossa caixa de ferramentas. E, em vez de se assustar com os nomes complicados, vamos pensar nelas pelo trabalho que fazem. Cada uma é um instrumento especializado, sabe? Projetado para um tipo específico de pergunta, para um tipo específico de dado. E aqui estão elas. Para facilitar, vamos dar uns apelidos. Temos o verificador de referência, o comparador de grupos e por aí vai. Fica bem mais intuitivo, né? Agora, vamos ver cada uma em ação, que é o que realmente importa. Nossa primeira ferramenta serve para uma situação bem comum. Quando se tem um único grupo de dados e a gente quer comparar com algum padrão, uma meta, um valor de referência. A pergunta é simples: será que o meu grupo atinge essa marca? Vamos imaginar um cenário prático. Uma empresa cria um programa de integração de funcionários e define uma meta. A satisfação dos novatos tem que ser, no mínimo, nota 7. Eles vão lá, coletam os dados, mas e agora? Como saber se a meta foi realmente atingida de um jeito estatisticamente válido? O processo mental é bem lógico. Primeiro, o obstáculo: os dados não são normais. Então, o teste T-padrão está fora de cogitação. Segundo, a ferramenta. A gente escolhe o teste de Wilcoxon de uma amostra. E, por fim, a resposta. O teste calcula um tal de p-valor, e ele vem bem baixo. Pensa no p-valor como um medidor de surpresa. Se ele é baixo, quer dizer que o resultado é muito surpreendente, que é muito improvável de ter acontecido por puro acaso. Um p-valor baixo aqui é um sinal bem claro. E aí a gente traduz isso para uma conclusão de negócio, uma conclusão que gera ação. Não adianta só falar do p-valor. O que importa é: a satisfação dos funcionários é sim estatisticamente diferente da meta de 7. Na prática, isso significa que a empresa precisa rever o programa de integração porque ele não está funcionando como deveria. Agora vamos para um outro cenário super comum: comparar dois grupos. Só que aqui tem uma pergunta crucial, uma bifurcação no caminho. Esses grupos são independentes um do outro ou eles estão relacionados de alguma forma? A resposta para essa pergunta muda completamente a ferramenta que a gente vai usar. E essa distinção é fundamental. Grupos independentes são amostras totalmente separadas. Por exemplo, comparar o resultado de duas agências de marketing diferentes. Já os grupos relacionados, ou emparelhados, é quando a gente mede a mesma coisa duas vezes. O caso clássico é o desempenho dos funcionários antes e depois de um treinamento. É o mesmo grupo, medido em dois momentos. Ok, primeiro caso prático. Uma empresa quer saber qual das suas duas agências de marketing está trazendo mais resultado, agência A ou agência B. Eles pegam os dados de desempenho de cada uma, são dois grupos totalmente independentes.
A ferramenta para esse trabalho é o teste U de Mann-Whitney. Rodando a análise, o resultado é claro. O p-valor vem baixo, menor que 0,05. Isso indica que a diferença que a gente está vendo não é obra do acaso. Olhando os dados, a empresa pode concluir com segurança que a agência B realmente tem um desempenho superior. Agora vamos para o segundo caso. A mesma empresa investiu uma grana num treinamento para a equipe. A pergunta que não quer calar é: valeu a pena? Para descobrir, eles mediram o desempenho dos mesmos funcionários antes e depois do curso. Os dados aqui estão emparelhados. A ferramenta, nesse caso, é o teste de Wilcoxon emparelhado. E olha só o resultado, surpreendente. O p-valor foi alto. Lembra do nosso medidor de surpresa? Um p-valor alto significa nada de novo no front, nenhuma surpresa aqui. Ou seja, estatisticamente falando, o treinamento não causou uma melhora significativa no desempenho. Essa é uma informação poderosíssima para tomar decisões futuras sobre investimentos. Bom, a vida nem sempre é tão simples, né? Às vezes, a gente não tem só 2 grupos para comparar, mas 3, 4 ou até mais. A lógica de independentes ou relacionados continua valendo, mas a gente vai precisar de ferramentas um pouco mais potentes para dar conta do recado. Imagina uma incubadora de startups. Ela quer saber se a qualidade dos planos de negócio muda conforme o estágio do empreendedor, inicial, médio ou avançado. Aqui, temos 3 grupos distintos, 3 grupos independentes para comparar. A ferramenta para essa tarefa é o teste de Kruskal-Wallis. Pensa nele como uma versão turbinada do Mann-Whitney para mais de 2 grupos. O resultado deu um p-valor baixo, o que nos diz que, sim, existe uma diferença em algum lugar entre esses grupos. Uma análise mais detalhada depois mostrou que, na verdade, todos os 3 grupos eram diferentes entre si. E para o nosso último caso prático, uma empresa mede a satisfação dos funcionários em 3 momentos do ano. Março, julho, dezembro, por exemplo. O objetivo é ver como essa satisfação evolui. É o mesmo grupo de pessoas, medido várias vezes. Aqui, a gente usa o teste de Friedman. Ele é o primo não paramétrico da famosa ANOVA de medidas repetidas. O teste mostrou que, sim, houve uma mudança importante na satisfação ao longo do tempo. E investigando um pouco mais, foi possível ver que a grande diferença aconteceu entre a primeira e a última medição do ano. E tudo isso nos traz a este resumo, a nossa colinha definitiva, para deixar salvo e consultar sempre. O objetivo é comparar um grupo com uma meta. Use o Wilcoxon de uma amostra. É para comparar 2 grupos? A pergunta-chave é: são independentes? Se sim, vá de Mann-Whitney U. São relacionados, tipo antes e depois? A escolha é o Wilcoxon emparelhado. E se tiver 3 ou mais grupos? A lógica é a mesmíssima. Kruskal-Wallis para os independentes e Friedman para os relacionados. Viu só? Fica bem mais simples com esse mapa em mãos. Então, a moral da história é a seguinte: dados bagunçados ou imperfeitos não são mais um beco sem saída. Com esse kit de ferramentas não paramétricos, a capacidade de encontrar insights poderosos em praticamente qualquer conjunto de dados está aí, disponível. A verdadeira questão agora é que histórias incríveis os seus dados estão esperando para contar.